Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, todos os alunos da Escola Ceci Cunha estejam bem, certo? E hoje é a nossa primeira aula online, né? Onde nós vamos abordar o conteúdo exercício físico, atividade física e saúde, né? Acredito que esse é um termo que confunde bastante quando a gente pergunta, né? O que é exercício físico e o que é atividade física. Só que nós precisamos distinguir, certo? Esses dois conceitos, tá? Porque ele se parece muito com o outro, mas no entanto, ele tem uma finalidade e o outro tem outra finalidade. Então, a atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em um pequeno aumento, né, calórico acima do repouso. Então, a partir do momento que existe um gasto calórico, nós podemos considerar já como atividade física, certo? E que haja movimento e engajamento dos músculos esqueléticos. Ou seja, quando nós movimentamos qualquer coisa do nosso corpo, nós já consideramos como atividade física, tá? Então, ao piscar, ao falar, ao caminhar, certo? Ao pegar algum objeto, agarrar, saltar, qualquer coisa que nós fazemos, que existe o gasto calórico, certo? Além do repouso, então nós consideramos como atividade física, ok? Então aí nós conceituamos a atividade física, certo? Quando nós vamos, a isso nós falamos em relação ao nosso corpo. Quando nós vamos em uma padaria, em um supermercado, em um ponto de ônibus, certo? Nós estamos gastando caloria e com isso, certo? Nós estamos também praticando uma atividade física. Já o exercício físico, ele é um tipo de atividade física, olhe, preste atenção. O exercício físico, ele é um tipo de atividade física, mas é uma atividade que consiste em movimentos programados e estruturados, certo? E eles são repetidos para melhorar o nosso condicionamento físico. Então, o exercício físico, nós temos um gasto calórico acima do repouso, assim como a atividade física, porém, a atividade física são movimentos que nós praticamos normalmente, certo? Atividades corriqueiras. Já o exercício físico, ele é algo programado, onde através dessa programação, certo? Nós vamos ter um gasto calórico também, porém nós fazemos ela como forma de condicionamento físico para fortalecer os nossos músculos esqueléticos, nosso sistema como um todo, tá? E também ele é feito de uma forma sistemática, ele tem um objetivo a ser alcançado, certo? Então, aí tá a diferença de exercício físico para a atividade física, certo? Eu estou aqui acompanhando com vocês, estou aqui com o computador e aí vou estar conduzindo a aula, certo? Me baseando no material e aí vou estar mexendo, falando com vocês, lendo alguns parágrafos, explicando, certo? Então vamos lá, pegar o ritmo aí da nossa aula. Então nós já diferenciamos exercício físico de atividade física, ok? Então bora lá. A vida, ela depende muito da nossa força muscular, certo? Sempre dependeu muito da nossa força muscular. Então, nós temos o sistema locomotor, que ele é composto do esqueleto, né, nossos ossos que formam o esqueleto, ele é composto dos músculos e ele é composto das articulações, certo? Que aí também entram tendões e ligamentos. Então, qualquer movimento que nós vamos fazer, nós precisamos do sistema locomotor. E aí, o que é que acontece? Aumenta a força muscular, certo? E aí, os nossos antepassados, quando nós observamos as gerações, tá? Nossos avós, tataravós, eles exigiam muito mais do corpo do que nós hoje em dia, certo? Nós hoje em dia temos muita comodidade, tá? Então, é controle remoto para desligar a TV, ligar a TV, é controle remoto para ar-condicionado, é carro, certo? E antigamente, os nossos ancestrais, eles andavam muito mais a pé do que nós,
certo? Eles não tinham certas comodidades, eles plantavam para colher, para poder se alimentar. Hoje em dia nós encontramos tudo já embalado, envasados, prontos, certo? E aí eles, com certeza, o esforço dele era muito maior do que os nossos hoje em dia, tá? E aí o que é que acontece? Nós precisamos ter um equilíbrio do nosso corpo, certo? Um equilíbrio homeostático que nós chamamos, de todo o sistema do nosso corpo, para que ele funcione bem e a gente tenha uma vida saudável, tá? Então, hoje em dia, né, nós temos esse conceito, certo? E sobretudo nós temos esse conceito até nos últimos 50 anos, né? Nos últimos 50 anos. Por quê? Porque a inteligência do homem, tá? Ele atingiu a questão da comodidade, mas nós continuamos com as mesmas necessidades fisiológicas, né? As mesmas necessidades de ter massa magra para fazer os esforços musculares para poder ter uma vida, né, com qualidade. Então, a vida cotidiana, ela requer da gente, como eu já disse a vocês, atividades, exercícios, né, que eles vai desde o equilíbrio dos nossos órgãos internos, né, até a nossa capacidade, né, dos músculos, que nós sabemos que eles funcionam através do consumo de açúcar e oxigênio, né, eles produzirem calor, e aí a partir da produção de calor, eles liberam o ácido lático para o sangue, certo? Para a nossa circulação, e assim o nosso organismo, ele é obrigado a pôr em ação, né, o funcionamento de diversos órgãos, né, como o coração, o aparelho respiratório, o fígado, o pâncreas, as glândulas, certo? O sistema nervoso, tá? Então, o exercício físico, mesmo em baixa intensidade, ele é muito importante, certo? Porque ele precisa fortalecer o nosso corpo, tá? Então, a atividade física é importante para a manutenção, né, das nossas atividades cotidianas, porém, o exercício físico, ele vem fortalecer todo o nosso sistema, tá? Tanto interno, coração, pulmão, sistema nervoso, quanto também, certo? Os nossos sistemas musculatório, né? De locomoção, que aí nós temos aí, como eu já falei, o esqueleto, a articulação, certo? Os tendões, os ligamentos, e aí nós precisamos sim da execução, tá? O exercício físico, ele é despendido e drasticamente menor, né? Isto, quando acontece na vida da gente hoje em dia, quando ele é despendido e menor, certo? Ele requer o quê? Ele requer prejuízos. Por quê? Porque a partir do momento que eu não me exercito, eu não vou criar a quebra de fibras musculares, e a partir do momento que eu não tenho a quebra de fibras musculares, eu começo a perder massa magra, a adquirir massa gorda, e eu começo a perder o quê? A perder mobilidade, a perder resistência e a perder muitas outras coisas do nosso corpo, né? A atividade de todo o sistema do corpo, ela exerce uma poderosa influência no desenvolvimento saudável do indivíduo, né? E sabe-se que o funcionamento, em vez de gastar as estruturas anatômicas, ela torna as estruturas do nosso corpo anatômicas mais resistentes. Então, o exercício físico, ele não gasta, ele torna mais. No entanto, a gente sabe, né, que os benefícios que vêm da atividade física, né, são muito menores do que as que vêm do exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico é programado, é regular, certo? E ele tem níveis de intensidades que mobilizam o nosso corpo e que adaptam o nosso organismo, certo? E tornam o nosso organismo aí
sempre, a cada exposição, cada vez mais resistente, tá? Então, um exemplo aí que eu posso dar a vocês é a questão quando a gente começa a praticar musculação, tá? Então, quando a gente pratica musculação, o que é que acontece? Nosso corpo, ele, nos primeiros dias, certo? Ele é liberado ácido lático muito, e aí ele fica todo dolorido, né? Parece que a gente tem o ditado que diz, parece que eu levei uma pisa, não é isso? Então, a surra. Então, nós precisamos, certo? Desse estímulo para poder fortalecer mais, certo? Todo o nosso corpo. Então, é através desses estímulos que nós fortalecemos. E aí a gente vai entrar no conceito de saúde, certo? A Organização Mundial de Saúde, ela traz um conceito que ele é muito amplo. Então, saúde não é só alimentar-se bem e praticar um exercício físico e ter as suas atividades físicas, né, sem estar comprometidas, né? O conceito da Organização Mundial de Saúde, ele traz, certo, como saúde o bem-estar físico, mental e também os aspectos que diferenciam, tá? Não é só estar isento de uma doença. É o quê? É promover comportamentos de saúde, ter dentro da nossa cotidiano, né? A prática regular de exercícios físicos, e estar bem mentalmente, estar bem fisicamente, né? Ter boa alimentação, ter bom sono, ter bons hábitos, né? E a idade e os aspectos culturais e educativos, eles influenciam diretamente na saúde e neste conceito de saúde, tá? Então, os benefícios para a atividade física e para a saúde, através de pesquisas, né? Muitas pesquisas que nós sempre escutamos aí, televisão falar, escutamos também alguns debates, né, em relação à promoção de saúde. Então, a ciência mostra que a atividade física, ela reduz, certo? Quando programada, que aí no caso se vira um exercício físico, certo? Ela reduz o risco de morte prematura, ou seja, jovem, né? Muito jovem, onde as principais causas de morte hoje em dia são relacionadas muito a doenças cardiovasculares pela condição que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Que são condições que promovem, através do nosso estilo de vida, através do nosso estilo de vida corrido, promove, né, dentro do nosso corpo uma falta de atividades físicas regulares, e aí com isso nós chegamos o quê? A ter comprometimento do nosso coração, muito, primeira causa de morte hoje em dia são as doenças cardiovasculares, ou seja, as doenças vindas do coração, certo? E em segundo lugar é o câncer. E tudo isso provém do nosso estilo de vida, desde a alimentação, a parte psicológica, a prática de atividades físicas, tá? Então, o benefício da atividade física para a saúde, ele independe de raça, ele independe de gênero sexual, tá? Ele independe de qualquer coisa. É necessário que todo ser humano tenha prática regular de exercícios físicos, tá? Que é recomendado. E aí, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, essa recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela aumentou até, certo? Antes era recomendado a prática de exercícios físicos, atividades físicas programadas 5 vezes na semana durante 30 minutos cada dia. Já hoje nós temos um aumento disso, tá? 5 vezes por semana de 60 minutos. Olha aí a diferença. Por que isso? Para fortalecer o nosso corpo. E pesquisas mostram que atividades físicas regulares, né, elas reduzem os riscos de doenças
cardiovasculares, mas também reduz o risco de outras doenças, como a diabetes, como a hipertensão, certo? E ela traz benefícios também para a gente ao longo prazo, tá? E aí eu vou comentar com vocês quais são os benefícios, tá? E o que é que nós devemos fazer para melhorar alguns sistemas do nosso corpo. Por exemplo, o sistema cardiopulmonar, quando nós praticamos exercícios aeróbios, certo? De 20 a 30 minutos por dia, de 2 a 3 vezes por semana, ele melhora o nosso condicionamento cardiorrespiratório, né? Tornando o nosso coração mais forte e mais eficiência, né? Melhora a frequência dos nossos batimentos cardíacos, né? Quando a gente fala sobre só o coração, tá? Ele diminui, tá? Tende a diminuir esses batimentos quando nós estamos em repouso, que é algo muito bom para o nosso corpo, certo? Que ele não fica acelerado enquanto estamos em repouso, sem uma prática, sem um gasto calórico maior do que o de repouso, sendo em atividade física ou sendo em exercício físico, tá? É tanto que tem pessoas que dizem assim, eu caminhando eu já me canso, né? Então, provavelmente, o sistema cardiorrespiratório, as frequências cardíacas estão comprometidas, né? Porque não deveria acelerar tanto o coração quando caminhar. Mas aí, quando nós praticamos, nós regulamos a frequência cardíaca e os nossos batimentos cardíacos diminuem, tá? Quando em repouso. E isso promove uma vida mais longa, né? Para cada um de nós, que tendemos a ter esses hábitos em nossa vida, tá? E aí, a frequência cardíaca, quando ela chega em um nível bom, tá? Ele traz uma boa oxigenação para o cérebro, tá? Evitando tonturas, vistas escuras, que muitas pessoas também dizem ter isso quando fazem algo um pouco a mais do seu cotidiano, certo? Mas tudo isso é uma questão de adaptação. Por quê? Porque a partir do momento que nós começamos a prática de atividade física, de exercícios físicos, nós ou aumentamos a nossa atividade física cotidiana, certo? Nós também aumentamos a resistência do nosso corpo. E aí também nós estabilizamos a pressão arterial com um bom programa de exercícios físicos, tá? Pessoas que têm pressão alta, tá? Pessoas que têm pressão baixa, pressão desregular, então tende a regularizar mais a partir do momento que você começa a prática regular de atividade física. E além disso, para vocês, né, que estão também em fase de crescimento, a atividade física ela é muito importante durante essa fase de crescimento, tá? Vocês estão aí na adolescência e na fase de crescimento, tá? Vocês estão no ensino fundamental, anos iniciais. Ela é dosada, tá? E orientada, deve ser dosada e orientada por profissionais de saúde, tá? E por profissionais da área, né? A educação física, ela está entre a área de saúde e a área de educação. Ela promove saúde, tá? E ela também está inserida para promover a educação, né? Então, indiretamente, certo? A atividade física, ela estimula, certo? Todo o nosso crescimento ósseo nessa idade, né? Diretamente ela estimula quando nós somos mais crianças, mas indiretamente ela estimula a prática da atividade física e ela combate também riscos futuros à osteoporose, certo? E também diminui, como eu já falei, a questão das doenças cardiovasculares, que aí envolve também a dosagem que a gente escuta falar, né, do HDL, do LDL e do triglicerídeo. Tem pessoas que às vezes estão com alguns exames de sangue desregulares. E aí o que é que acontece? É justamente muitas vezes pela falta da atividade física programada do exercício físico, certo? E quando essas pessoas começam a praticar, certo, atividade física regular, o exercício físico, esses níveis de triglicerídeos, HDL, LDL, eles se regularizam
E esses níveis fora das suas referências, dos seus valores ótimos, certo? Eles geram outras doenças, tá? Porque mexe com todo o nosso organismo. Então, observem aí como é importante a prática regular de exercício físico, tá? E além disso, nós sabemos que hoje em dia, principalmente na fase de adolescentes, existe o consumo de muitos alimentos industrializados, né? Tudo ali encaixados, enlatados, que tem um alto teor de gordura, de sódio, de açúcar, certo? E aí o que é que acontece? Quando nós chegamos nesses alimentos, nós armazenamos muita gordura e aí sobe os nossos níveis de HDL, LDL e triglicerídeos, que é os que medem o consumo de gordura, entre aspas, né, em nosso corpo. E aí a atividade física, ela vem fazer o quê? Ela vem diminuir, tá, essa gordura armazenada através da queima de calorias, ou então manter, certo, o nível de percentuais ótimos, certo, dessas gorduras no nosso corpo, porque nós precisamos de gordura, mas nós não precisamos de gordura acima daquilo que o nosso corpo requer, porque a partir desse momento que esses níveis estão acima, o corpo ele vai armazenar, e armazena em forma de gordura, e essa gordura, ela é prejudicial porque ela também desencadeia várias outras doenças, tá? Como a diabetes, como doenças coronarianas, né? Entupimentos de veias, de válvulas e por aí vai, tá? E aí também o exercício físico, ele também melhora a nossa postura, certo? Corporal, porque ele fortalece os nossos músculos e evita o quê? As fraquezas musculares, certo? Ele melhora a nossa postura, a questão de coluna, que é a nossa parte central, que promove o nosso equilíbrio, né, junto com outras estruturas, os pés, tá? O joelho. Então, fortalecendo as nossas musculaturas de abdômen, de perna, nós também promovemos uma melhora de postura, tá? E aí também nós temos os benefícios psicológicos que a atividade física proporciona, né? Por quê? Porque ela aumenta a nossa autoestima, certo? Quando nós praticamos exercícios físicos, nós liberamos vários hormônios, que são hormônios que trazem prazer pra gente, tá? E esses prazeres, eles aumentam o quê? A nossa autoestima, certo? É tanto que quando você começa a praticar atividade física regular, você se sente melhor, você se sente mais disposto, tá? Então, aumenta também a nossa autoestima, assim como evita muita coisa, muitos problemas psicológicos, de ansiedade, de depressão. Então, olha aí como é benéfico, certo? A gente manter a regularidade de exercícios físicos e de atividades físicas, certo? Não é necessário vocês passarem muitas horas do dia praticando atividade física para ter esses benefícios, certo? Vocês tendo uma regularidade, ou seja, todos os dias, mantendo uma atividade física regular, programada, vocês já têm esse benefício no seu corpo, certo? E além disso, ainda evita lesões, certo? Por quê? Porque muitos homens e mulheres, né, eles visam, vou praticar atividade física depois dos 30, dos 40, dos 50, quando sentem uma necessidade, né, no seu corpo já está gritando, né, então eles vou praticar atividade física, porque os meus exames estão tudo ruim, né, porque eu tô sem vitalidade para isso, para aquela atividade, para aquela outra, mas a atividade física, o exercício físico, ele deve ser e fazer parte da nossa vida desde o momento que nós nascemos. Quando nós nascemos, o nosso corpo ele já tem essa necessidade da prática regular de exercício físico e de atividade física, tá? E é tanto que nós começamos com uma escadinha, né? Primeiro nós
começamos a sustentar o nosso pescoço, depois começamos a nossa coluna vertebral, depois sentamos, depois engatinhamos, depois andamos, depois saltamos, depois corremos, né? E por aí vai. E aí a atividade física, ela é essencial para a nossa vida desde o momento do nascimento. Não é para a gente se atentar a praticar uma atividade física só quando chegar nos 40, 50 anos, homens e mulheres, que é quando o nosso corpo já está gritando, né? Nós precisamos dessa regularidade desde sempre, tá? E numa perspectiva de educação para a saúde, a gente considera as práticas de atividade física como um comportamento de saúde num paralelo, né? Saúde, que é os cuidados da saúde primária, alimentação, prevenção de consumos, né, de alimentos, né, prevenção de comportamentos, certo? E a eficácia na modificação dos comportamentos, eles são sentidos na adoção de um estilo de vida mais ativa, certo? Que inclui a prática de atividades físicas e que passa por um conjunto de estratégias, né? Onde a gente vai compreender a história, porque é necessário para o nosso corpo, para que nós tenhamos escolhas também conscientes, certo? E aí melhora a nossa cognição, a nossa percepção, nosso nível de estudo. Quando nós praticamos uma atividade física regular, nós somos mais inteligentes, não só porque praticamos, mas também porque estimula o nosso cérebro, tá? A captar coisas de uma forma mais facilitada, ou seja, a parte cognitiva, né? Ela melhora também a nossa parte emocional, né? E mudança de alguns comportamentos, né? Então, vamos pensar aí o quanto é importante a atividade física, né? Para o estado físico e mental de todo indivíduo. E aí fica a reflexão, né, para que a gente possa entender a diferença entre exercício físico e atividade física, tá? E também os benefícios que eles trazem ao nosso organismo, certo? Fica a dica aí, galerinha. Então vamos lá pensar e não pensar no hoje, pensar no amanhã também, tá? Tchau para vocês e um abraço a todos.